a exposição do professor Dr. Armando Luiz Rovai, que é advogado, conselheiro seccional, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos, doutor pela PUC São Paulo, professor de Direito Comercial das Faculdades de Direito Mackenzie e PUC, ex-presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo por 4 mandatos. O ilustre palestrante vai falar sobre litígios societários e o novo Código de Processo Civil. Doutor Armando, que é um grande amigo, brilhante, professor, palestrante, receba aqui o nosso abraço, o agradecimento do senhor estar aqui nessa manhã. Está com a palavra. Bom, primeiramente, muito bom dia. É uma satisfação estar aqui hoje, um dia importante, dia do trabalhador, dia do trabalho. Cumprimentar, em nome de todos aqui, o doutor Humberto Durso, os demais integrantes da mesa. Muito obrigado pelo convite. E deixo registrado também que é um momento especial para mim, que é a primeira oportunidade que eu tenho de falar na ordem, depois de um acontecido muito triste, que todos nós partilhamos, que foi o falecimento de um grande amigo, de um querido incentivador da minha carreira, da minha atividade jurídica, que foi o Dr. Carlos Roberto Fornes Mateucci, tesoureiro da OAB São Paulo. Então, a minha exposição de hoje eu faço em homenagem ao Beto Mateucci, que era assim que eu o chamava, um querido amigo, meu primeiro chefe, que por 2 anos fui seu estagiário direto e, portanto, aqui hoje, na Ordem dos Advogados do Brasil, na carreira que ele tinha como a sua paixão, a única coisa que eu acho que o Beto Mateucci fez na vida foi ser advogado, e eu faço, às vezes, da minha fala em homenagem a ele, que, onde estiver, certeiramente está olhando pela advocacia paulista, não é verdade? Bem, senhores, o que eu tenho para falar hoje é sobre litígios societários e o novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, ele traz mudanças essenciais numa seara específica que trata da ação de dissolução parcial de sociedade. Na verdade, o assunto não é novo. O assunto já era tratado, não dogmaticamente, mas através de construções jurisprudenciais, doutrinárias, o que nós chamamos no âmbito jurídico, principalmente no âmbito das construções jurisprudenciais, uma criação pretoriana, através das decisões dos nossos tribunais. Não havia, no Código de Processo Civil de 1973, algo especificamente tratado sobre dissolução parcial de sociedade. Na realidade, havia, como há hoje, que o Código ainda está em vigor, um dispositivo próprio acerca de dissolução total de sociedade, que, por sua vez, faz parte do rol dos procedimentos especiais ainda disposto no Código de 1939. O Código Civil de 73 não criou um mecanismo, uma área nova para essa dinâmica que é a dissolução parcial de sociedade. O Código de Processo, portanto, adotou aquilo que, em termos de procedimentos especiais, era efetuado pelo Código de 1939. A primeira mudança legislativa que nós tivemos a tratar da questão relativa à dissolução parcial de sociedade se deu com o advento do Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, do seu artigo 1028 ao artigo 1033, trata da resolução da sociedade em relação a um sócio. Na verdade, o Código também não é preciso quando fala da resolução da sociedade em relação a um sócio, que, em outras palavras, seria a dissolução parcial de sociedade. Na verdade, o Código Civil ele faz uma confusão entre três institutos jurídicos: a resilição, a resolução e a rescisão. De toda forma, é a primeira vez que nós encontramos no ordenamento legal no Brasil o tratamento para a dissolução parcial de sociedade. E por que esses fenômenos históricos se interagindo, na realidade, com a legislação? Porque, como o Código
de Processo Civil de 1973 adotou o procedimento especial de 1939 do Código de Processo de então, não se aventou a possibilidade da adoção de uma teoria, de uma importante teoria na atividade negocial, a teoria da empresa. Teoria essa que somente surgiu em 1942 no Código Civil italiano. Quer dizer, o Brasil, em 73, não possuía no seu ordenamento jurídico algo que prevesse a teoria da empresa. Via de consequência, o objeto fundamental da função social da empresa, elementos preponderantes para a manutenção da empresa, para a preservação dessa empresa. Isto não era tratado porque, dogmaticamente, o Brasil ainda não havia recepcionado a teoria. É bem verdade que o Código Civil de 2002 ele já estava projetado desde a década de 60, e este sim, já contemplando a possibilidade da teoria da empresa como cerne fundamental da continuidade das atividades negociais. Nesse sentido, em 2002 nós temos a entrada em vigor do Código Civil, estipulando a possibilidade da resolução da sociedade em relação a um sócio em 4 eventos: na retirada do sócio, retirada essa motivada ou imotivada, que precisamente significa o seguinte: a retirada motivada é por conta do que tecnicamente no direito comercial nós chamamos de direito de recesso, direito de dissidência. Foi tomada uma deliberação na sociedade contrária aos meus interesses e, portanto, eu resolvo sair da sociedade. Ou, efetivamente, porque houve uma incorporação, uma cisão, uma fusão da qual eu não concordo, ou mesmo uma mudança de objeto da atividade social. Desse modo, cabe ao sócio insatisfeito uma retirada motivada. É o artigo 1077 do Código Civil. Outra forma de retirada, que também é uma espécie de resolução, dissolução, seria simplesmente o sócio unilateralmente não querer mais fazer parte daquele quadro societário. Aliás, isso tem guarida na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 20. É livre a possibilidade de eu me associar ou de eu me dissociar de qualquer instituição societária. Aqui é um ponto interessante que, num primeiro momento, a livre associação, o princípio constitucional da livre associação, quando foi criada para a Constituição de 1988, era pensado tão somente na área sindical, na área associativa das associações. E o direito de empresa, a partir do ano de 2002, veio abarcar também esse princípio para manter ou não uma sociedade, que, por sua vez, também é tratado pelo Código Civil no artigo 1029. O sócio que quer se retirar da sociedade, ele apresenta uma notificação, e em 60 dias essa notificação, inclusive, pode ser averbada perante o Registro Público de Empresas Mercantis, leia-se junta comercial. Então, são as duas formas de retirada de sócio que se perfaz através de uma resolução ou resilição, dependendo da análise, mas que é uma forma de dissolução parcial de sociedade. Outras duas formas que eu posso citar é a exclusão judicial, e há motivos específicos para se pleitear a exclusão judicial de um sócio, ou ainda a possibilidade de uma exclusão extrajudicial. A primeira está disposta no artigo 1030 do Código Civil, a segunda no artigo 1085 do Código Civil, mas ambas dizem respeito à falta de cuidado, do zelo na condução dos negócios sociais ou desvio de finalidade perante a sociedade. Esse sócio que assim agiu poderá ser excluído, judicialmente ou extrajudicialmente. E, finalmente, uma outra forma de resolução da sociedade em relação ao sócio, que não deixa de ser uma dissolução parcial de sociedade, também tratada no Código Civil, é a morte do sócio. Bom, são essas as hipóteses tratadas no Código Civil e que, por sua vez, perante o Código de Processo Civil, o instrumento de se buscar a tutela jurisdicional, não havia nenhum dispositivo expresso. Volto a dizer, o que nós tínhamos acerca de dissolução
tratava da dissolução total de sociedade, ou seja, sócios brigavam, a sociedade era dissolvida na sua integralidade, era assim que se pensava, até porque em 1939, anterior a 1942, quando surge na Itália o Código Civil Italiano, prevendo a possibilidade de que a teoria da empresa tenha como cerne, foco central, a manutenção da empresa, não era, portanto, o objetivo fulcral do nosso legislador, numa briga de sócios, manter a empresa. O que interessava era resolver o problema dos sócios. O mundo, pelo próprio dinamismo das relações econômicas, sociais, históricas, percebeu que a atividade negocial, a empresa por si só, é o fomento do desenvolvimento de uma nação. Nesse contexto, com base na atividade negocial, com base na atividade advocatícia, inclusive com amparo empírico, e diante das inovações trazidas pelo Código Civil de 2002, o legislador buscou dogmatizar o que vem a ser a ação de dissolução parcial de sociedade. Mantém-se, é verdade, em procedimentos especiais. Está disposto agora do artigo 599 ao artigo 609. São 10 artigos que tratam da dissolução parcial de sociedade. Mas, essencialmente, alguns pontos devem ser tratados sobre esses novos dispositivos legais. Primeiro, a maior inovação delas é um dos casos, efetivamente, onde a experiência empírica, eminentemente trazida pela advocacia, que demonstra o que acontece nos tribunais e que pode ser dessa forma dogmatizada na legislação. De que modo? A construção da ação de dissolução parcial de sociedade do Código de Processo Civil foi pensada a partir de estudos jurimétricos, ou seja, estudos estatísticos do global das decisões judiciais referentes à rescisão de sociedade, dissolução de sociedade, resolução da sociedade em relação a um sócio. A forma com que isso foi projetado foi a partir de um estudo, numa dissertação de mestrado produzida por um brilhante advogado chamado Marcelo Guedes Nunes. Marcelo Guedes Nunes, ele, na sua dissertação de mestrado, ele fazia um estudo sobre dissolução parcial de sociedade e percebeu o seguinte: além de não haver nenhuma disposição dogmática no Código de Processo Civil, mais uma vez, trazida tão somente de uma construção pretoriana, todas as decisões proferidas em qualquer tribunal de qualquer unidade federativa do Brasil, apesar de que a atual legislação não contemplar mais a essência da affectio societatis nas sociedades limitadas, sempre era fundamentada pela quebra da affectio societatis. E mais, um elemento extremamente complicador quando se ajuizava uma demanda de ação de dissolução parcial de sociedade: a falta de uniformidade dos nossos tribunais. Naturalmente, um drama para a advocacia na seara empresarial, quando se ajuiza uma demanda relativa à dissolução parcial de sociedade, é o fato de que você sabe como se inicia, mas não tem a menor ideia de como vai acabar. Mercê da falta de segurança jurídica, falta de uniformidade jurisprudencial e a falta de critérios para estipular determinados fatores fundamentais quando há litígio de sócios. Senhores, eu preciso abrir um parêntese e dizer o seguinte: quando eu falo de litígio de sócios, eu falo de desarmonia social. Essa desarmonia social, ela se compreende efetivamente, na verdade, em um elemento: a questão econômica. Quanto que vai se pagar para o sócio que se retira da sociedade, para o sócio que faleceu, portanto, aos seus herdeiros, o que vai se pagar para o sócio que foi expulso da sociedade, judicialmente ou extrajudicialmente. Voltando ao assunto, eu tenho que, portanto, trazer um ordenamento jurídico que me dê segurança para que, quando se efetivar a apuração dos haveres do sócio que se resolveu a sociedade em relação a ele, possa se chegar
num valor justo. Possa-se ter uma celeridade para se preservar a atividade negocial, elemento preponderante para continuidade da empresa e sua função social. Quando eu falo em função social da empresa, eu vejo efetivamente a questão dos empregados, os fornecedores, todos aqueles que gravitam ao redor da necessidade da manutenção da empresa, que vai desde os seus titulares, sócios, até o consumidor final. Todos esses dependem da atividade negocial. Aliás, um parênteses importante aqui também, um país que quer se tornar forte, que quer se tornar, evidentemente, focado naquilo que se faz em primeiro mundo, em termos negociais, sociais, acadêmicos, precisa ter na empresa a fortificação dos seus fundamentos. E para isso, uma ação que visa tratar do litígio entre sócios, que é a ação de dissolução parcial de sociedade, tem que se fincar em dois elementos. Primeiro, que a sociedade continue, que a empresa continue produzindo, que a empresa continue pagando os seus empregados, que a empresa continue pagando os seus créditos, os seus débitos e assumindo, portanto, perante os seus fornecedores todas as suas obrigações, e o consumidor não seja lesado. E, em seguida, para que a empresa, em função dessa briga entre sócios, tenha a sua continuidade para que o país cresça. Nessa toada, a legislação trazida pelo Código de Processo Civil, do artigo 509 ao artigo 609, dispõe, de certa maneira, com algumas novidades fundamentais. Então vamos lá, especificando cada um dos pontos. O primeiro deles diz respeito que, no passado, havia uma dúvida muito grande para que, quando se rompesse o vínculo societário, estabelecesse-se qual seria o remédio instrumental processual possível para se buscar a quebra do vínculo, bem como a apuração dos haveres. Quando eu falo em apuração dos haveres, eu digo em verificação do valor que será pago ao sócio que se retira. Não importa um daqueles motivos que nós mencionamos há pouco. Pois bem, nessa situação, o Código simplificou. Eu só tenho um instrumento processual para resolver o vínculo e para apurar os haveres. É a ação de dissolução parcial de sociedade. Eu não preciso, como no passado, buscar uma cumulatividade de ações específicas. Eu não preciso criar uma ação especificamente de natureza constitutiva ou desconstitutiva, que era uma ação de dissolução de sociedade, cumulada com uma ação condenatória, que era a ação de apuração de haveres. Agora, é possível, com um só instrumento, que é a ação de dissolução parcial de sociedade, buscar tanto a resolução, que é a dissolução, da sociedade. E quais sociedades que entram nesse rol? As sociedades empresárias contratuais, quais sejam? Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e a sociedade limitada. Bem como a sociedade simples. Mas não a sociedade simples aquela existente do artigo 997 ao 1038 do Código Civil, mas sim a sociedade simples enquanto categoria, enquanto sociedades que abrangem também a sociedade do tipo sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada e também a cooperativa. Ficam de fora, pelo menos a priori com algumas exceções, as sociedades institucionais. Por exemplo, as sociedades anônimas e as sociedades em comandita por ações. Vamos verificar mais adiante que há possibilidade agora de se dissolver uma sociedade anônima fechada, mas desde que se cumpra determinados requisitos. Pois bem, verifico, portanto, que a possibilidade de dissolução parcial de sociedade se dá em função das especificações da legitimidade para propor a ação. Mas ainda, a ação de dissolução parcial de sociedade, ela pode buscar, essencialmente, apenas e tão somente a apuração de haveres do sócio que faleceu, do sócio que se retirou motivadamente ou imotivadamente,
ou do sócio que foi expulso da sociedade, judicialmente ou extrajudicialmente. Então, agora eu tenho, segundo o artigo 599, inciso 1º e inciso 2º, a possibilidade híbrida de utilização da ação de dissolução parcial de sociedade. Enfim, eu posso, efetivamente, também pelo inciso 3º, entrar com ação de dissolução parcial de sociedade apenas para resolução ou apenas para a resolução da sociedade. Independe de um elemento motivador. Outro ponto fundamental trazido pelo artigo 599 é que a petição inicial, depois da excelente exposição feita sobre a petição inicial pelo Dr. César Cluri, diz respeito à necessidade da instrução dessa petição inicial. Ela deverá vir obrigatoriamente instruída com o contrato social devidamente consolidado da sociedade. Veja, uma sociedade empresária, uma sociedade simples, ela tem sua vida especificamente tratada, desde o seu nascimento até, eventualmente, na sua morte, que é a dissolução total, num cartório de registros, que seria, na vida empresarial, a junta comercial. Fazendo uma analogia grosseira com o ser humano, nós temos, no nascimento de uma pessoa natural, o registro no cartório de registro civil de pessoas naturais. Em via de consequência, por essa analogia, o nascimento da empresa se dá com um contrato social registrado na junta. E todas as alterações da vida do indivíduo, que são feitas nos cartórios de registros imobiliários, registros de pessoas naturais com casamento, eu tenho todas as alterações da sociedade, seja do seu quadro societário, da sua sede, enfim, o que for, averbado na junta comercial. Então, para se ajuizar uma ação de dissolução parcial de sociedade, um elemento fundamental é trazer esse histórico, esse acervo da vida da empresa, desde o momento do seu nascimento até aquele ajuste específico da propositura da ação de dissolução parcial de sociedade. Outro elemento fundamental, que ainda é tratado no artigo 599, diz respeito à possibilidade, agora, de que se pleiteie a dissolução parcial de sociedade anônima, desde que quem faça essa propositura seja detentor de 5% do capital social e também seja uma sociedade anônima fechada. Por exemplo, as companhias abertas estão ausentes dessa possibilidade da dissolução parcial de sociedade. Então, fica a possibilidade de dissolver a sociedade anônima fechada quando quem propõe a ação tenha pelo menos 5% do capital social. E um detalhe importante, a lei diz que essa propositura é possível a partir do momento em que a sociedade anônima não cumpra mais o seu fim social. E qual é o fim social da sociedade anônima? É dar lucro. Eu geralmente falo isso para os meus alunos, quando começo a tratar de direito comercial, eu falo que o único intuito da empresa é o lucro. Mas esse lucro não deixa de ser algo extremamente importante para a própria atividade negocial e atividade social como um todo. Esse interesse, inclusive até egoístico dos sócios, que é obter o lucro, ele visa fundamentalmente na nossa estrutura, no nosso sistema jurídico, preservar o fim social da empresa com todos aqueles aparelhos que vêm conjuntamente no bojo daquilo que é tratado pela função social, manutenção da empresa, preservação da empresa, que nós falamos no início da palestra. Bom, continuando. A ação pode ser proposta. Um outro ponto elementar, que era tratado e que a jurisprudência divergia muito, era no sentido de quem tinha legitimidade para propor a ação de dissolução parcial de sociedade. O artigo 600 trata desse assunto e é específico que trata que o espólio do sócio falecido ele pode ajuizar uma ação de dissolução parcial de sociedade. O espólio pode fazê-lo desde que a totalidade dos seus sucessores não vier a ingressar na sociedade. Aí é possível, portanto, nessa situação, que o espólio entre com a demanda. Os sucessores podem ajuizar a demanda de ação de dissolução parcial de sociedade antes de concluída a partilha. Quer dizer, eles podem estar buscando a ação de dissolução parcial de sociedade para romper o vínculo societário ou simplesmente
para apurar a participação que eles teriam, que o espólio teria naquela sociedade para ser repartido entre os sucessores. A sociedade, a própria sociedade, pode entrar com ação de dissolução parcial de sociedade, na hipótese dos sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos seus sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social. O que significa isso? O artigo 1028 do Código Civil diz que no caso de morte de sócio, não é obrigatória a inserção dos seus herdeiros no quadro societário. Aliás, isso só é possível pelo Código Civil desde que o contrato social assim preveja. Quer dizer, a hipótese tratada no Código de Processo Civil é a seguinte: eu tenho a hipótese de ingresso dos herdeiros no quadro societário, no entanto, os sócios remanescentes não querem que esses sócios ingressem. E até podem alegar a falta da affectio societatis, a falta de harmonia entre os herdeiros. Eu tinha, afinal de contas, harmonia com o sócio que morreu, não com seus herdeiros. No entanto, para ou preservar a relação societária, para dissolvê-la ou apurar os haveres, o instrumento competente passa a ser a ação de dissolução parcial de sociedade. Dizendo o mesmo em outras palavras, se uniformizou, houve briga de sócios, a ação competente passa a ser ação de dissolução parcial de sociedade, ainda que seja somente para apurar haveres ou para manter o sócio na sociedade. Também quem pode propor, quem tem legitimidade para propor a ação de dissolução? O sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração do contrato social. Então vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho um determinado sócio, ele não concorda com uma mudança efetuada na sociedade quanto ao objeto, uma incorporação, uma cisão, ele entra com uma notificação perante o quadro societário, o quadro diretivo, dizendo: olha, eu quero sair com base no artigo 1077, quero que vocês paguem os meus haveres. A sociedade fica silente, a sociedade não se mexe. Automaticamente, esse sócio pode entrar com uma ação de dissolução parcial de sociedade, buscando a resolução efetiva, com base no seu pedido, e mais a apuração de seus haveres. Quem mais teria legitimidade para entrar com ação de dissolução parcial de sociedade? A própria sociedade, nas hipóteses em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial. E qual a hipótese é essa que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial? A hipótese de que o contrato social não preveja essa situação. Um detalhe interessante, senhores, eu tive uma passagem pela minha vida muito intensa perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Nós temos na Junta quase 5 milhões de empresas registradas, com um rol de 3 mil documentos por dia que são protocolizados diariamente. Olha, 3 mil documentos por dia, diariamente. Senhores, desse rol, apenas 20% são produzidos por advogados. Outros profissionais de outras áreas do conhecimento que trabalham com o direito societário, com a confecção de instrumentos societários. O que isso quer dizer? E eu fico muito à vontade de falar isso na casa do advogado. Quem tem que fazer contrato é advogado. E, portanto, a maioria dos contratos não prevêem determinadas circunstâncias. Como, por exemplo, uma situação onde haja a possibilidade de excluir extrajudicialmente um sócio, o que gera uma situação muito difícil para a manutenção da sociedade. Às vezes o sócio minoritário está criando tanto problema, está desviando tantas as finalidades da sociedade, que a única solução é excluí-lo. Agora, se eu tiver um mecanismo de fazê-lo através de um meio administrativo perante a junta comercial, que é a exclusão extrajudicial, eu posso deixar de buscar a tutela judicial e demandar durante alguns anos em relação à continuidade da empresa. A solução trazida pelo Código aqui foi mais simples. Ainda que não haja a previsão contratual da exclusão extrajudicial, a possibilidade de se fazê-la através de uma demanda, mas onde o rito, portanto, será muito mais célere. Eu não terei que efetivamente demonstrar as causas, simplesmente posso buscar a exclusão desse sócio. E, efetivamente, quem pode buscar também a apuração de seus haveres através de uma ação de dissolução de sociedade é o sócio excluído. Excluído que seja no âmbito judicial. O artigo 1004 e 1030 do Código Civil, que dão a possibilidade, nas hipóteses de desvio de finalidade ou falta de cumprimento da obrigação fundamental do sócio, que é contribuir
com o desenvolvimento da sociedade, com os aportes necessários da integralização do capital social. Uma questão fundamental, também tratada no Código, que diz respeito ao cônjuge e ao companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou. Este poderá pleitear a sua participação sem correr o risco de ingresso na sociedade. Porque, veja, não é em razão do fato do meu sócio ter desmanchado a sua relação marital, o seu casamento, que eu sou obrigado a, em função do regime de bens ou da união estável que ele tinha com determinada pessoa, de tê-la na minha sociedade. Então, isso é um problema seríssimo, porque apesar do Código Civil de 2002, no seu artigo 1026, ser específico que no caso de penhora de cotas, apenas o credor pode buscar os haveres que esse sócio, devedor, teria respectivamente no que se refere aos seus lucros ou efetivamente liquidando a sua participação na sociedade, em 2005 o Código de Processo Civil sofreu uma mudança onde é possível adjudicar as cotas do devedor, ou seja, o credor pode entrar no quadro societário. Eu estou tratando de dois dispositivos legais, o artigo 1026 do Código Civil e o artigo 685-A do Código de Processo Civil, o que gera uma insegurança danada. Esse parágrafo único do artigo 600 do Código de Processo Civil trouxe uma pá de cal nessa insegurança jurídica. O cônjuge tem direito, sim, mas tem direito a uma participação naquilo que toca àquele sócio, não em relação ao quadro societário, interferindo na relação societária e comprometendo efetivamente a manutenção da empresa, a preservação da empresa. Outra questão muito importante trazida e vai totalmente ao encontro do que o Dr. César Cluri disse. O Código ele tem um princípio da razoabilidade, ele tem o princípio da possibilidade de que as partes se autocomponham ou, especificamente, torne mais célere a resolução do conflito. Vamos ver aqui a questão que diz respeito à concordância com o pedido de resolução. Ora, eu briguei com meu sócio entra com uma ação de dissolução parcial de sociedade. Eu não quero voltar para a sociedade, eu não aguento mais olhar a cara do meu sócio. Senhores, os motivos que sócios brigam são os mais interessantes. São desde fatores, sempre com fundo financeiro, mas os fatores emocionais, fatores afetivos. Eu tenho um caso no escritório muito interessante, rapidamente só mencionar, uma sociedade que no ano de 2009 faturava 240 milhões de reais por ano. Hoje essa sociedade fatura 3 milhões por ano, para vocês verificarem o que aconteceu de lá para cá. Os sócios brigaram porque um saiu com a amante do outro. E, ora, ambos, não foi com a esposa, foi com ambos com as famílias respectivas. Isso gerou tal situação que um sócio não quer mais ficar do lado do outro. Então, olha, eu entro com uma ação de dissolução parcial de sociedade, eu concordo com o pedido, eu não quero mais ser sócio desse cidadão. Mas, por outro lado, eu quero apurar os meus haveres. Eu quero saber com quanto que eu vou sair dessa história. Então, um elemento importante aqui é o artigo 601 que traz: os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Ora, e eu terei benefícios se eu concordar com o pedido. Vejam que os benefícios eu vou falar mais adiante, mas vejam aqui. Então, me parece de bom tom concordar. Eu evito a manutenção da briga, eu evito a continuidade do desgaste, inclusive para a empresa, os custos que podem ocorrer com 10, 15 anos de uma briga judicial são irremediáveis. E aí o parágrafo único do 601 diz: a sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão em a coisa julgada. Aqui há uma crítica muito violenta que é feita para esse parágrafo único, que a sociedade não seria citada. Os críticos, sempre tem crítico, qualquer legislação nova sempre terá muitas críticas, o que é salutar, porque isso também oxigena, areja todo o nosso conhecimento, aplicação. Mas dizem o seguinte, não se cuidou aqui da distinção de pessoa jurídica e pessoa dos sócios. E se trouxe um exemplo, que é o seguinte: uma sociedade que está em litígio, a sociedade não está no polo passivo, porque ela não precisa ser citada, e
só um detalhe importante, uma construção pretoriana que se assentou nos últimos 20, 30 anos, foi de que a sociedade deveria estar no polo passivo numa ação de dissolução parcial de sociedade. Foi assentado isso. Por outro lado, se nós fizermos uma pesquisa estatística, volto a dizer, denominada jurimetria, sobre as atuais sociedades que são objeto de ação de dissolução parcial de sociedade, apenas 40% delas possuem a própria sociedade no polo passivo. Então há uma tendência de não cumprir essa construção pretoriana de mantê-la no polo passivo. Por outro lado, a crítica que se faz é a seguinte, que se uma sociedade que estiver brigando em litígio entre seus sócios, por exemplo, venda um imóvel, esse imóvel é colocado à venda, e o comprador busque as certidões negativas da empresa, não verificará nenhum litígio ocorrendo no seu interior. No entanto, as repercussões do litígio que ocorra pode acarretar a expropriação desse imóvel comprado. Então, uma dica importante que se faz aqui é que, no caso de se adquirir um imóvel de uma empresa, que se busque também as certidões negativas dos seus sócios, porque isso não foi contemplado. Talvez uma falha do código, mas, enfim, no todo, esses 10 artigos que nós estamos citando, me parece que são extremamente salutares para o desenvolvimento da atividade negocial. O artigo 602 diz que a sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Ora, o sócio está sendo expulso porque ele roubou a sociedade. Ele, efetivamente, ele está sendo expulso, ele será expulso por conta disso. Se tiver uma cláusula da possibilidade da exclusão extrajudicial, assim será feito. Mas ele, por outro lado, ele tem os seus haveres a apurar. Tudo bem, a sociedade vai pagar os haveres, mas ela vai compensar com aquilo que ele expropriou da sociedade. É muito interessante esse artigo 602, que permite o instituto da compensação dentro da ação parcial de dissolução de sociedade. O artigo 603 diz, havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz decretará e passando-se imediatamente à fase de liquidação. Então a gente volta ao artigo 601, onde houve a concordância. Eu não quero mesmo me manter sócio desse meu ex-companheiro de sociedade. Eu, portanto, quero dissolver a relação societária. E aí vem as questões importantes aqui. Na hipótese prevista, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Aqui o elemento do advogado. O advogado ele tem que sugerir ao seu cliente que determinada situação não é para brigar, não. Vamos concordar, inclusive vai sair mais barato essa situação. Vamos buscar aquilo que me interessa. Pessoal, o que eu vejo e tento passar para os meus alunos nas faculdades, tanto no Mackenzie quanto na PUC, é o seguinte, que é moderno hoje resolver o problema do cliente. A briga pela briga não leva a nada. Eu me recordo de uma determinada feita, assisti uma palestra, onde o advogado batia muito na questão da briga, do vencedor, o vencido, o vencedor, o vencido. Aquilo me lembrou o Machado de Assis, nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao vencido, o que nós temos hoje é compaixão e ódio. Ao vencedor, no final das contas, numa briga societária, são batatas. Então, quer dizer, é moderno o advogado, o operador de direito, sistematizar determinadas situações para que o cliente se satisfaça com maior rapidez. Então, brigou, concorda com o pedido, vamos buscar a minha parte na sociedade. Isso vai, inclusive, facilitar a não condenação de honorários. É importante a gente verificar isso, o código contempla, algo realmente me parece interessante. E aí vem, havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto no capítulo de dissolução parcial de sociedade. Depósito da parte em controvérsia. Essa questão relativa ao depósito da parte em controvérsia é uma questão muito importante também. Uma das formas de estrangular o sócio que se retirava da sociedade, por qualquer um daqueles motivos que nós iniciamos nossa exposição hoje, era fechar a torneirinha do dinheiro, fechar o cofre da sociedade. Os sócios brigaram, o sócio se retira da sociedade, o sócio vai buscar os seus haveres. Bem, o sócio pede 15, eu ofereço 5. Porque foi feito um levantamento demonstrativo de quanto que era a participação desse sócio.
O sócio que se retirou insiste em pleitear 15. Bem, eu não pago nada. Você continua buscando os seus direitos. Aliás, no Brasil, buscar os seus direitos é algo extremamente difícil, porque é muito moroso dentro do sistema judicial. Agora, com essa inovação do Código de Processo Civil, se eu digo que 5 mil eu devo, portanto, depositar esses 5 mil. E nós vamos brigar pelos 10 mil que ainda restam. Isso não estrangula financeiramente o sócio que se retirou, os herdeiros do sócio que faleceu, ou mesmo o sócio que foi expulso. Isso possibilita que a demanda tenha uma tramitação mais justa. Então, o artigo 604 diz, para apuração dos haveres, que é a satisfação do valor do que o sócio faria jus, o juiz fixará a data da resolução da sociedade, ponto fundamental, a data em que se dissolveu o vínculo, porque é a partir dessa data que se pagará a participação do sócio. Então, o juiz definirá o critério de apuração dos haveres à vista no disposto no contrato social. E o juiz nomeará um perito. E aqui uma questão muito importante. Qual é o critério de apuração de haveres do sócio? Senhores, o Código Civil, no artigo 1031, diz que o critério é através do balanço patrimonial, especialmente levantado para aquela situação. Mas esse valor não é justo, porque o valor patrimonial é uma fotografia da empresa, num determinado momento, que não leva em conta valores agregados na sua atividade negocial, seja os intangíveis qualificados pela marca, pelos contratos de licenciamento, pelas patentes, seja pelo aviamento, seja pelo fundo de comércio, especificamente, pela clientela, isso tudo não é analisado, não é contemplado num balanço patrimonial. Mas é essa a fórmula que, até o ano de 2015, era acertado pelo Código Civil, no artigo 1031. E aí eu preciso fazer um parênteses de novo e explicar a razão daquilo que o Código trouxe. O Código trouxe algo denominado balanço de determinação, que não se confunde e seria objeto de uma exposição própria para falar da apuração de haveres e das espécies de balanços que podem ser levantados. O balanço patrimonial, que é aquele obrigatório que é levantado todo final de ano, no exercício fiscal, portanto, que se inicia no 1º de janeiro e termina 31 de dezembro, que toda empresa tem que apurar. E, aliás, algumas empresas, mesmo as limitadas de grande porte, com faturamento acima de 360 milhões de reais, devem publicar também. Mas, a par disso, eu tenho um balanço especial, que é levantado nos mesmos moldes do balanço patrimonial, entretanto, num outro momento, no momento em que se resolve a sociedade em relação ao sócio, e agora com uma novidade trazida pelo Código de Processo Civil, que é o balanço de determinação, que é uma fotografia da sociedade, mas que obrigatoriamente embute nos seus agregados, que vão ser contemplados e, portanto, vão gerar um determinado valor, os tangíveis e os intangíveis. Em outras palavras, os bens corpóreos e os bens incorpóreos. Senhores, é aqui que eu encontro o dinheiro da sociedade. E é um detalhe importante, o momento em que é decretada a apuração dos haveres, o momento que é decretado, a metodologia que é adotada e, efetivamente, aquilo que é embutido no balanço patrimonial de uma empresa, especificamente num balanço de determinação, que não é mais aquele balanço especial que tão somente imitava o que foi tratado no balanço patrimonial, eu tenho condições de apurar um valor mais justo ao sócio que se retirou da sociedade. E, portanto, caberá aqui ao juiz fixar a data da resolução, definir o critério da apuração e nomear um perito. É bem verdade também que eu digo o seguinte, o contrato social pode estabelecer uma metodologia para que haja uma melhor verificação da metodologia a ser adotada. Mas nós vamos ver mais adiante que se essa metodologia também, convencionada entre as partes, não for justa, o juiz pode, em algum momento, interferir para que nós busquemos a maior justiça na participação do sócio que se retira. Efetivamente, dando continuidade, o juiz determinará a sociedade aos sócios que nela permaneçam, que depositem em juízo a parte em controvérsia. O depósito poderá ser desde logo levantado pelos ex-sócios,
pelo espólio ou pelos sucessores, quer dizer, eu não estrangulei, eu não deixei sem dinheiro o sócio que se resolveu a sociedade. E se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa. A parte incontroversa será, portanto, levantada. O despacho inaugural da apuração dos haveres, e aqui é a participação efetiva do magistrado na ação de dissolução parcial de sociedade. O grande problema que nós tínhamos nas brigas societárias era definir o momento da resolução, o momento da dissolução. Isso agora é cabível ao magistrado. No entanto, ele tem que se pautar por determinados dogmas legislativos. Então, a gente vê no artigo 605, a data da resolução da sociedade será, no caso de falecimento, da morte, do óbito. Na retirada imotivada, e aqui a retirada imotivada é porque eu não quero mais ser sócio, é uma garantia constitucional, é uma garantia cidadã que a Constituição me deu, é algo que está dispositivado no artigo 1029 do Código Civil, eu não quero mais ser sócio. Nessa situação, a resolução se dará no 60º dia seguinte ao do recebimento da sociedade da notificação do sócio retirante. 60 dias depois da notificação, se resolveu, portanto, é a data estabelecida pelo magistrado. Aqui é uma crítica. Dizem os especialistas, que em 60 dias os sócios remanescentes poderiam dilapidar o patrimônio da sociedade. Então, há alguma dificuldade para que se recepcione com bom grado esse inciso do artigo 605. Outra questão, no recesso, que é aquele direito do sócio de se retirar quando ele não concorda com determinada medida tomada pela sociedade, determinada deliberação, a partir do recebimento da notificação pela sociedade. Na retirada por justa causa da sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio. Ou seja, nas questões que foram levadas ao judiciário. A partir de quando que se leva, portanto, a apuração dos haveres? Qual vai ser a data do corte? Vai ser da data do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade. E no caso que eu possa excluir extrajudicialmente o sócio? Quando eu posso excluir extrajudicialmente o sócio? Na data da assembleia ou reunião que deliberou pela exclusão extrajudicial de sócio. Senhores, eu estou terminando, são 3 artigos só, não vou cansá-los mais. Perícia e avaliação das cotas. A senhora vai gostar desse tema, perícia e avaliação das cotas. Primeiro, já foi dito que o juiz obrigatoriamente nomeará um perito. Esse perito, via de regra, pode ser um contador, mas pode ser um engenheiro, pode ser um economista, um administrador, enfim, deve ser um financista, alguém que conheça a matéria contábil, econômica, enfim, a melhor forma de buscar um valor justo para o sócio que se resolveu a sociedade. E aí nós temos o artigo 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação. Aqui vem o balanço de determinação, a novidade. E mais, tomando-se por referência a data da resolução, a data que nós vimos no artigo anterior, e avaliando-se os bens do direito do ativo, e aí, senhores, a grande situação positiva trazida pelo Código. Tangíveis e intangíveis, com a novidade a preço de saída. O que significa o preço de saída? A preço de mercado. Senhores, só para trazer numa metodologia mais simples. Imaginem a situação de uma loja de automóveis. Uma loja de automóveis de carros clássicos, carros antigos. Os carros ficam estocados por bastante tempo, porque é uma sociedade onde o comprador é específico, demora. Mas o valor comprado num determinado momento histórico não será o mesmo valor que será vendido em outro determinado momento. Vamos imaginar que uma sociedade de carros antigos tem um capital social de 3 milhões de reais, calculado com base no valor da aquisição. Porque esse valor da aquisição foi sempre o montante que era definido pelo balanço patrimonial e pelo balanço especial. No entanto, se os sócios brigam, se eles gastaram para adquirir esses carros 3 milhões, no entanto, no preço de venda, esses carros valem 10 milhões, o que será definido como pagamento para o sócio que se retirou, não é com base nos 3 milhões, é com o preço de mercado, com o preço de 10 milhões. Isso chama-se valor de saída, valor de mercado.
E isso dá uma maior justiça para a apuração do montante que o sócio faz jus. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente em especialista em avaliação de sociedades. Aqui, algo importante, os advogados que trabalham na área empresarial sempre terem ao seu lado contabilistas, economistas, administradores de bom nível, para que possam, inclusive, funcionar como assistentes técnicos, peritos judiciais, enfim, fundamentalmente para que nós tenhamos a oportunidade de buscar isso que é fundamental na ação de dissolução parcial de sociedade, um valor mais justo para o sócio que se resolveu a sociedade em relação a ele. Senhores, um detalhe importante, o juiz pode alterar aquele elemento que vai ser o causador da metodologia adotada para apuração de haveres, caso haja essa previsão contratual. Em outras palavras, o artigo 607 diz: a data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz a pedido da parte, a qualquer tempo, antes do início da perícia. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é, mais uma vez, trazer o valor justo ao sócio que se retirou da sociedade. Finalmente, o penúltimo artigo, que diz respeito ao crédito do ex-sócio, espólio ou sucessor. E aí o 608 diz: até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores, a participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade. E se for o caso, e aqui, senhores, mais uma vez, para não deixar o ex-sócio desguarido de uma situação financeira onde ele tem que cumprir os seus compromissos pessoais, a escola dos filhos, enfim, se manter, sobreviver diante dessa situação de resolução da sociedade. A remuneração que tinha como diretor, administrador, se for o caso. Ou seja, o prolabore, portanto, até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio. A partir do corte é que deixa-se de pagar. Finalmente, o parágrafo único: após a data da resolução, o ex-sócio, espólio ou sucessores terão apenas direito à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais, para que também não haja um enriquecimento sem causa daquele que se retirou da sociedade. Se paga, o que é justo, mas também apenas se pagará aqueles valores legais devidos. E, senhores, uma vez apurados os haveres do sócio retirante, serão pagos conforme disciplinar o contrato social e no silêncio, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1031, que é um prazo de 90 dias, caso o contrato não diga diferentemente. Esse prazo de 90 dias, alguns especialistas acham que ele é muito pequeno, ele deveria ser mais estendido, de modo que a sociedade tenha condições, às vezes, de pegar um determinado montante que pode comprometer a sua saúde financeira, tudo em prol de manutenção da empresa. Por isso que é importante, e finalizo aqui com a fala específica para nós, advogados, a existência sempre de um profissional da área na elaboração, na confecção de instrumentos societários, para que possa prever determinadas situações como as que foram tratadas aqui, a exclusão de sócios, a metodologia adotada para apuração de haveres e o prazo de pagamento quando a sociedade se resolve em relação a um sócio. Volto a dizer, a resolução de sociedade em relação a um sócio não se dá apenas num litígio societário. A morte ou qualquer fato superveniente também pode acarretar essa resolução. E o mecanismo, o instrumento hábil para se buscar a tutela judicional com maior sucesso é a ação de dissolução parcial de sociedade. Agradeço a oportunidade, doutor Humberto, agradeço aos membros da mesa e aos senhores. Muito obrigado. Doutor Rovai, nós que agradecemos a oportunidade de ouvi-lo novamente.